Nós seguiremos, então, com a nossa próxima apresentação, convidando para tratar agora de um novo tema. Gostaríamos de convidar o senhor Paulo Romeu Assunção Gontijo, por gentileza. Paulo, vem ao palco. Ele falará sobre a evolução dos ensaios de carga em pavimentos rodoviários e o desafio da modernidade. Eu tenho aqui um brevíssimo... Como vai? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Eu tenho um brevíssimo currículo aqui do Paulo, vou colocar, então, para os senhores. Paulo Gontijo, da Strata Engenharia Limitada, ele é engenheiro civil, especialista pelo LNEC, pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, ex-diretor-geral do Instituto de Pesquisa Rodoviárias, o IPR, do DENIT, também foi professor titular na UFMG. Diretor-presidente da Strata Engenharia, estará, então, trazendo para a gente esse tema. É um painel que pretende abordar aqui de forma técnica e tecnológica aqui a respeito da evolução dos sensores utilizados para a auscultação do pavimento de uma rodovia. Né? Analisará, então, as normas e as metodologias de interpretação dos dados coletados. E, por fim, vai mostrar para a gente aqui alguns cases de sucesso da Strata Engenharia junto com seus clientes. Então, Paulo, por favor, fique à vontade. Desejamos ouvi-lo. O microfone está à sua disposição. Obrigado. Gente, boa noite para todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer aí a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia esse convite, e fico muito honrado, muito satisfeito de participar mais uma vez. Essa história desse tema de hoje, eu acho que é extremamente pertinente, principalmente pelo que nós vimos aqui agora, há 2 palestras atrás, da modernidade que nos aflige hoje. A gente chega à conclusão, depois que eu vi aquela coisa do Big Data, é que nós vamos passar a trabalhar só com botão. Daqui para frente é só apertar botão. Eu já sou impressionadíssimo com o Waze, porque eu que ando o Brasil inteiro, para qualquer lugar que eu vou, qualquer fim de mundo do Tocantins, as informações são precisas. Hora que juntar isso tudo, eu acho que nós não temos muito o que fazer mais, não, é apertar botão para ir e para fora. Em compensação, na engenharia rodoviária, a coisa não é bem assim, não. A grande verdade mesmo é que nós estamos ainda no 1950, 50 e alguma coisinha, e evoluímos pouco. E existe no nosso meio um medo horrível do avanço tecnológico. Dominar o avanço tecnológico é realmente difícil. E para o engenheiro rodoviário, mais difícil ainda. E aí nós precisamos somar as coisas. Porque, por enquanto, o meio acadêmico estuda e não pratica, o meio de fora pratica e não estuda. E a coisa não vai para frente assim. Quer dizer, então, o que eu tenho notado, né, é que existe um medo muito grande. E essa coisa por existir isso, a gente vai esquecendo os princípios básicos. Os princípios básicos da própria engenharia. A intenção hoje aqui com vocês, é mostrar realmente que não existe nada novo, não, mas em latim se podia dizer non nova sed nove, ou seja, não são coisas novas, porém ditas de um modo novo. A coisa está evoluindo. E a turma está agarrada nos patrasmente, como dizia o Dorico. Só quer saber dos patrasmente, não vai para frente. Quando você evolui, quando você busca uma coisa nova, existe realmente um receio. Agora, é muito fácil de se discutir tecnologia, principalmente de pavimentos. Eu hoje falei com o pessoal no DENIT, estava numa reunião lá cedo, eu falei, não devia ter método. Não tem método A, B, C, D, não Pro 10, Pro 11, Pro 10, agora Medina. Esqueçam isto. Manda o cara que fizer o projeto assinar o nome dele e colocar o CREA e ser responsável. Nada mais que isto. Escolha o método que quiser, da ASHO, de Illinois, de qualquer lugar, do LCPC, do Centre de Recherche Routière na Bélgica, que ele assuma aquilo. Porque é cômodo para os dois lados ter uma norma que disciplina. Porque nenhum dos dois é responsável. Nenhum dos dois é responsável. A grande verdade, mesmo quando eu aplico o Pro 11, que eu estabeleço uma espessura, baseado numa fórmula que é o logaritmo da deflexão, que eu medi, dividido pela deflexão admissível, e que isso custa R$1 milhão, é de uma irresponsabilidade total. Mas nós nos agarramos a ele. É muito cômodo para o projetista, é muito cômodo para os órgãos públicos, que aquela norma seja seguida. Ninguém é culpado.
Ninguém é culpado. E aí depois não se sabe por que o projeto deu errado. Não é só o construtor, não. Não é possível que a gente vá utilizar um método, por exemplo, como esse, que eu conheço as duas origens dele. Não veio só do Celestino Ruiz na Argentina, não. Veio do La Salle Langoumier, na Société Routière Collard, na França. São métodos extremamente experimentais que você deve fazer um trecho experimental para medir qual que é a puissance de renforcement, ou seja, a potência de reforço daquele material que você está empregando. Não, o nosso é fixo, é 40 vezes aquele troço. Então, a nossa potência de reforço é 40. Qualquer que seja o material, A, B, C, D, a espessura é definida, não interessa a granulometria, não interessa o tipo de asfalto, não interessa o de vazio, não interessa nada. Mas é cômodo. Então, quer dizer, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu vou mostrar aqui que, na realidade, essa coisa não é nova, não. Vamos falar da teoria, é de elasticidade. Eu vi falando muita gente aqui hoje. Teoria da elasticidade. Reparem bem, os caras inventou essa brincadeira em 1635 a 1700, Robert Hooke. Ele inventou uma leizinha simples, tais as tensões, tais as deformações, ut tensius sic vis. De lá para cá, escreveu a verdadeira teoria da elasticidade, ou seja, a força em qualquer mola é proporcional à tensão na mesma. Criou o módulo de rigidez. A turma faz uma confusão horrível, o que é modo de elasticidade, o que é modo de rigidez, o que é modo de resiliência. Tudo é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. É só questão de semântica, de pessoas são cuidadosas. Muito bem. Depois veio Isaac Newton, desafeto do Robert Hooke. Não gostava do Robert Hooke de jeito nenhum, mas era o cabeludo da época, era o hippie da época. E botou para quebrar em cima e escreveu os princípios matemáticos da filosofia natural. E estabeleceu o que era realmente a lei da gravitação universal e inventou o cálculo diferencial e integral. Muito bem, depois desse caboclo aí, chegou o Boussinesq. José Valentin Boussinesq. Esse cara escreveu um tratado do solo de Boussinesq tão complexo, que ficou guardado durante 100 anos, porque ninguém dava conta de aplicar. A matemática pura, maravilhosa, um sólido de Boussinesq, um sólido elástico, isótropo, homogêneo, e ninguém mexeu com ele. Até que chegou o evento da computação, agora todo mundo mexe. Mas durante muitos anos ninguém mexeu, porque não tinha competência matemática. Fizeram uma série de análises, 45 graus, o diabo a 4. Portanto, esse caboquinho. Para trás. Esse caboquinho escreveu aqui, realmente, sobre o meio homogêneo, semi-infinito, elástico, isótopo, atuando sobre uma superfície, atuado na superfície por uma carga concentrada. Muito bem. E aí chegou o Harald Westergaard. Aí esse cara desenvolveu uma teoria maravilhosa, ele considerou um líquido denso e uma placa sendo atuada em cima, que deu origem aos cálculos do concreto cimento Portland. Desenvolveu essa brincadeira. E nessa história toda, escreveu os momentos e as tensões nas placas. 1921. Está aí até hoje, e ninguém vai mudar isso, não. Presta atenção. É muito importante esse comecinho. Ninguém muda isto, não tem como mudar. Ninguém muda a teoria da elasticidade, não. O cara fala assim, o meu programa é melhor que o outro. Mentira. Todos são iguais e têm que ser iguais. As tensões e as deformações são calculadas pelas equações que eu vou mostrar de quem fez, mas por Hooke e por Newton. E mais para frente, chegou o homem que deu origem aos pavimentos. Esse caboclo, Donald Burmester, desenvolveu um troço bacana que é os sistemas estratificados, teoria das tensões e deformações ou deslocamentos nos sistemas estratificados. Isso aqui em 1943. E aí começou tudo. Esse caboclo é foda, desculpa o termo, maravilhoso. Ninguém vai mudar aquilo. As condições de fronteira dele são maravilhosas. Se tem alguém falando que está inventando teoria da elasticidade, é louco, ou então presunçoso. A teoria é a mesma, as condições de fronteira são as mesmas, os cálculos são os mesmos. O que aconteceu é que o sistema hoje mudou. Mudou como?
Antigamente, quando eu estava no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, eu calculava uma linha de influência por dia, todo no manual, com os gráficos de assentamento, de abacuado. Hoje, a própria Strata calcula 70 mil linhas numa noite, sem ninguém estar trabalhando, só os computadores ligados. Portanto, esse caboclinho deu origem à saga dos pavimentos rodoviários. Ele inventou essa história, inventou o sistema estratificado elástico e aproveitou a teoria da elasticidade já existente, só que conseguiu fazer uma coisa que ninguém fez. O solo de Bucinesc é homogêneo, e ele simplesmente fez a estratificação das camadas. E calculou tudo nelas. O que eu faço hoje com a teoria da elasticidade é pegar a teoria dele, e botar no computador. Mais nada que isso. A teoria é uma só. Não vai mudar, não. Muito bem. Daí para frente começou a saga. E como é que começou essa coisa? Primeiro os ensaios de placa, para poder determinar os módulos. Para poder criar os módulos de elasticidade. Como é que eu vou fazer? Então, ensaio de placa estático. Aqui nasceu tudo. Isso aqui nasceu na década de 50, porque precisava da viga Benkelman para poder medir isso aqui, as deformações. Então, tem uma placa que era provida de septos, tem uma viga de reação, tem um macaco hidráulico aqui, faço carga, meço, e vou medindo até fazer a determinação do módulo. Seguidamente, o que nós podemos dizer é o seguinte: esse ensaio de carga com placa, presta atenção nisso, é um ensaio onde a energia total é igual à energia potencial. É só meu peso aqui, ó. É só o peso. Então, é um ensaio parado, é um ensaio estático. E nesse ensaio estático, a equação matricial estrutural representativa é feita somente pela carga estática, a matriz de rigidez e o vetor de deslocamento. Era um ensaio que traduziu muito para nós no meio rodoviário. Todo o ensaio rodoviário, o Wash e Asto, foram feitos com eles. Até que o Benkelman, 1952 a 54, lá no ensaio, na Associação do Oeste Americano, o ensaio Wash, ele desenvolveu esse equipamento que todo mundo usa até hoje. Está usando aí. E usa mesmo. E eu usei muitas e muitas vezes. 1953... Cadê? Saltei uma aqui só. Espera aí. Acho que eu passei duas. Importante. Ué, passei não, parece que saltou. Muito bem. Aí veio a viga Benkelman, 1900 e alguma coisa. Pois não está aparecendo alguma coisa. Nestor Aratangi, lá no DEA São Paulo. Não, aqui ainda estou na viga Benkelman. Ok. A viga Benkelman, o que eu faço? Eu ponho ela debaixo das duas rodas e vou medir a deformação. Ou seja, eu vou medir a deformação recuperável. Então, quer dizer, eu tenho uma relação de braço, aqui eu tenho uma rótula, ponho lá, aquilo está afundado, vou ler aqui, quando aquilo recuperar, eu vou ler aqui o valor recuperado. Então, tem a viga Benkelman, e na viga Benkelman eu tenho um ensaio de carga estático, ou quase estático. Como é que é isso, né? Nestor Aratangi, 1985, fez, em vez da rótula ser para cá, ele fez a rótula para cá, do DEA São Paulo, e, portanto, é a viga que se chama treliço Aratangi. Muito bem. Ensaio de carga com a viga Benkelman. Quase estático, é quase estático. Eu não tenho a componente da velocidade, eu não tenho a componente cinética. E, por conseguinte, a matriz também é a mesma, onde é que eu tenho a matriz de rigidez e o vetor de deslocamento. Ou seja, tudo isso ajuda? Óbvio que ajudou. Ajudou muito. Ajudou nós todos fomos treinados com isso. Agora, isso representa um caminhão andando a 100 km por hora? A pergunta é esta. Porque, poxa, o cara estava preocupado. Eu vi outro dia uma pergunta, vou falar já. Pô, será que o método da teoria da elasticidade está preocupado se é viga Benkelman ou se é falling weight deflectometer?
Alguém contou para aqueles caras que desenvolveram esse trem aí, para o Benkelman, para o Burmester, etc., para a teoria da elasticidade, quer saber o que é viga Benkelman, o que é Falling Weight Deflectometer? Não, cara, ninguém está preocupado com isso, não. A grande verdade é que nós temos de ir para frente. E aqui, um caboclo, certa vez, descobriu o seguinte: se eu medir a deflexão, bacana, é um grande valor, mas ela não traduz muita coisa, não, ela só traduz o que afunda ou não. Porque se ela tem uma zona de influência vermelha concentrada, ela é muito mais nociva do que a zona de influência azul. E o cara perguntou: pô, tem um troço errado. Não é só o valor da deflexão. E aí, português, Orlando Almeida Pereira, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, questionou essa brincadeira. E aí nasceu a retroanálise. Está ele aí, esse cara que desenvolveu isso, esse cara que desenvolveu o primeiro deflectógrafo pavimento do mundo, esse cara que fez o desenvolvimento da retroanálise. O que é retroanálise? É você pegar a linha de fluência experimental, entrar para dentro da teoria da elasticidade e procurar uma igual. É por isso que chama voltar, análise. Então, o que ele descobriu? Né? Só um bocadinho. O cara descobriu o seguinte, que para cada linha de influência dessa aqui, eu tinha um comportamento estrutural diferenciado. Não era a mesma coisa. Então, o valor da deflexão para ele era bacana, eu adoro ela. Uma deflexão de 20 centésimos de milímetro é completamente de uma de 120 centésimos de milímetro. Completamente distinta. Mas o que ela traduz? Só isto. Ela não pode ser considerada um valor estrutural. Ela não define uma estrutura. Mas nós aplicamos. Muito bem. Esse caboclo desenvolveu o primeiro deflectógrafo pavimento do mundo, 1967. Ele pegou uma viga Benkelman, punha 1 metro para... Tem até um medidorzinho aqui, punha ela 1 metro para cima, para frente do caminhão, e tinha aqui um odômetro, que media o que andou, a roda, e tinha aqui um LVDT, que era um Linear Variable Differential Transducer, que era um medidor de diferença potencial, que media quanto é que a viga voltou para cima aqui. Só que tem que ele fez uma conjugação daqui para lá e daqui para cá. E simplesmente traçava a linha de influência daquela carga em movimento. Muito bem, estava lá a viga, e pegava aqui, fazia assim, só media a hora que a roda estava aqui, eu estava aqui, até onde é que tinha influência. E ele desenvolveu a linha de influência. Foi o criador da retroanálise. Esse caboclo, em 1969, defendeu uma tese que eu nunca vi coisa mais linda. Tinha 33 folhas, espaço 2, digitado, datilografado. 32 folhas, segundo me engano. Não é 33, não, 32 folhas. Maravilhosa. E isso foi a criação da retroanálise. Muito bem. E aí, chega a extrata. E Marcelinho, você é sacana, hein, cara? Hein, cadê ela? Hein? Cadê? Ah. Vai lá e olha para mim. Não está entrando. Vê lá por que é. Faz favor. Bom, isso aqui é o seguinte. Quando eu morava em Portugal, eu calculava uma linha de influência dessa por dia. Hoje, Marcelinho calcula 70 mil, com a precisão absoluta. Programa de retroanálise maravilhoso. Aí a gente calcula aquilo. Muito bem, com isso aí tudo. Achou ou não? Eu ia só mostrar o Marcelinho calculando ali, mas eu não sei porque que essa coisa não está entrando. Vai? Não, Marcelinho ajuda lá. Tem jeito, Marcelinho? Vou mostrar só para vocês como é que calcula isto. Vê se ficou manda aí. Mas hoje calcula 70 mil linhas de influência no dia. Para que isto?
Porque, na realidade, você tem um procedimento difícil, qualquer dos sistemas que você usa não é simples, mas o computador traz essa facilidade. Cadê a próxima? Aquela que você botou branquinha? Ó, tem um trem aqui, o Leno Lastro, muito melhor aqui. Pobre é fogo, viu? Vai ter jeito, não? Aí, tem. Ó, reparem isso aqui para vocês verem. É algo inacreditável. Ó, esse é o programa. Vou contar para vocês esse programazinho aqui. Ele faz o cálculo de tensões, deformações num programa de restauração de pavimento. Ele calcula 100 quilômetros em 1 minuto. Por incrível que pareça. Olha lá aqui lá. Repare, aqui nós temos a linha verde é a linha experimental, obtida no campo. A linha azul é que eu estou calculando, a linha vermelha é que eu estou calculando. E a azul é a hora que eu encosto. Repara só o tempo que gasta para varrer a teoria da elasticidade. Olha os módulos mudando. Ó. Hora que encosta, a azul acaba. A hora que eu chegar aqui, isso aqui já acabou. Ó. Todo o trecho. Então, quer dizer, quando você está fazendo isso aqui, é algo inacreditável, como você aproxima a linha de influência verde, que é experimental, eu estou varrendo a teoria da elasticidade para encontrar a azul. Algo inacreditável. Mas tudo bem, para lá está acabando. Pronto. Obrigado, Marcelinho. Fica aí. Bora. Aí você já tem o sistema que o Marcelinho usa lá para poder calcular, ele que calcula esse troço todo. Agora arruma uma secretária lá com a engenheira lá, fica os dois lá calculando isso a noite inteira. Só olhando. E aí está o primeiro FWD que entrou no Brasil. Isso aí em 1989, se não me engano. Nós trouxemos esse aqui, foi quando eu montei a Dynatest. Dynatest fui eu que montei, fui buscar Ernesto lá no Cientec, lá no Rio Grande do Sul. Entrei dentro da salinha 2x2 e falei, bora, tio, vamos trabalhar comigo. E aí eu montei a Dynatest. Aqui nós trouxemos, e nós tínhamos metade dele e os gringos a outra metade. Esse agralhozinho andou 2,5 milhões de quilômetros. E está aqui uma coisa que pouca gente sabe, né? Aqui é o que o FWD faz. Ele mede a linha de influência da carga que bate aqui. Então, tem uma zona de influência. Só que tem que a turma acha que FWD mede deflexão. A média deflexão, não, mas o FWD mede isso não. FWD mede a capacidade, a intensidade de vibração imposta ao pavimento por uma carga que cai em cima de um sistema de molas e que gera uma onda senoidal. O que eu estou medindo aqui, na realidade, são os picos de cada uma dessas ondas. Os geofones captam, na realidade, não é deflexão, não. O geofone capta, na realidade, é a intensidade vibratória de uma onda senoidal que propaga ao longo do pavimento. Traduzindo matematicamente, quando eu integro isso aí, eu vou integrar a primeira vez, eu tenho a aceleração da gravidade, eu integro a segunda, eu tenho a velocidade, eu integro a terceira, eu tenho o deslocamento. Muito bem, para frente. E só para vocês terem noção do que eu estou dizendo aqui, ó, aqui está o primeiro geofone, aqui está o último geofone. Até que a onda chega lá, reparem. Ó, daqui está dando 18 milissegundos. Até que ela chega lá, já dá 21 milissegundos. Então, quer dizer, a onda propaga e aquilo vai medindo. Muito bem. Depois tem um ensaio do FWD, aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aqui já muda, não é só energia potencial, aqui é energia potencial gravitacional, subiu e desceu. Na realidade, então, o que se propõe? Né? Eu vou fazer aqui que a energia medida pelo trabalho realizado por um corpo e de uma posição inicial a outra. Embora o ensaio resulte de queda livre de uma massa sobre um sistema de amortecedor de borracha, a intenção é gerar um pulso de carga que, ao ser recebido pelo pavimento, se propaga através de uma onda. Então, cada valor do pico é medido ali. Essa história toda, né? A Strata, hoje tem 4 equipamentos desses. Ninguém gosta mais disso que eu, não.
gosto demais, acho lindo. Mas isso representa a verdade? Porque o tempo de aplicação de carga mas será que representa a verdade você entrando dentro de um caminhão a 80, 100 km por hora? Será que a carga é a mesma? Condições de carregamento. Cadê, Marcelinho? Hein? Para frente? Uai, tem certeza? Bom, mas vamos lá. Reparem só, aqui não tem problema nenhum. Na realidade, as condições de carregamento, só para fazer uma análise aqui para vocês, estou ruim assim, cara. Aí, condições de carregamento. Vão ver um e outro. Tem um eixo tandem duplo, né, com rodado duplo, 8,2 toneladas, 8,2 toneladas, tem uma área de contato, patati, patatá, muito bem. Se eu pego isso tudo, essa carga toda, distribuo nas 4, eu tenho uma pressão de contato de 5,6 kg por centímetro quadrado. Esta é a verdade. Quando eu vou para o FWD, eu tenho uma carga só, que eu vou ter de aplicá-la para poder dar uma pressão igual. Então, quer dizer, o FWD, para dar 5,6 kg por centímetro quadrado, eu tenho de pegar uma placa aqui de 12 polegadas, que está a 30,5 centímetros, que se eu de pegar essa carga que está atuando, que eu estou aplicando, que é 4,2 toneladas, 4,2 toneladas, dividido pela área correspondente a 30,5, eu estou chegando a 5,6 kg de força por centímetro quadrado. Ou seja, a minha aproximação é esta aí. Esta é a aproximação que se faz. E todo mundo faz igual. Todo mundo faz igual. Eu meço lá e agora depois vou calcular os módulos e tudo mais. Mas vamos ver como é que é essa brincadeira, então. Aqui, o que nós temos numa carga única, o FWD, eu tenho uma carga única que vai gerar uma linha de influência única. A carga tem de ter um raio de 15, dá 5,6 kg por centímetro quadrado, e eu tenho uma linha de influência de uma carga simples. Muito bem. Quando eu tenho a carga dupla, eu tenho duas linhas de influência. Eu tenho essa aqui e tenho aquela lá. E os efeitos se somam, se superpõem e se somam. A pergunta é simples agora. Será que essa linha de influência aqui é igualzinha à outra lá? Em princípio, vamos admitir que sim. Mas, por outro lado, será que as tensões de fadiga que eu tenho imposta nessa curvatura aqui é a mesma que eu tenho imposta aqui? Será que as tensões verticais de compressão que eu estou pondo aqui são iguaizinhas do meio? E você tem que partir para essa análise. Não adianta simplesmente pegar o método e aplicar aquilo. Essa análise é extremamente importante. Posso dizer para vocês que a gente faz isso hoje com muita tranquilidade, mas a fadiga é muito maior aqui que aqui. E a tensão vertical é muito maior aqui do que aqui. Com essa história, aí não. Vamos lá para mim? Acabou a bateria? Não, pronto. Reparem, ó, foi. Reparem, se eu tiver duas cargas atuando, eu tenho 3 pontos críticos, porque daqui são os mesmos daqui. Eu tenho um sob a carga, eu tenho um no bordo da carga, porque tem influência dessa, e tem um debaixo entre as duas cargas. A grande verdade mesmo é que eu sou obrigado a avaliar isto aqui e pelo menos esta aqui, embora a gente avalie tudo, mas essa aqui é sempre intermediária. Essa aqui na fadiga é brutal, essa aqui na deformação permanente é brutal. Quem não? Pronto. Foi. Vocês estão passando aí, né? Reparem aqui que quando eu vou calcular as tensões horizontais de tração, na face inferior das camadas que tem coesão, e vou calcular com duas cargas, são coisas distintas. A tensão vertical de compressão, que atua aqui, é distinta dessa que tem a soma das duas cargas.
E a turma aplica normal, sem olhar isso, sem nada. Entra no método, sai lá embaixo e está prontinho. O grande problema do computador não é nos ajudar naquele cálculo, não. É que hoje a turma entra com os inputs e sai com os outputs e ninguém está preocupado com o que tem lá dentro. Nessa história, parou de funcionar mesmo, viu, Caboclo? Nessa história, o que a gente deveria fazer sempre, né? Você tem as rodas, todo mundo tem esse quadrinho aqui, todo mundo usa essa figurinha, não tem dúvida nenhuma não, mas a grande verdade mesmo é que eu tenho um eixo tandem que eu tenho de ter em conta. Repare, a carga, a primeira carga, a segunda carga, a terceira carga, a quarta carga, a quinta, condições de carga. É preciso analisar as tensões que vão atuar em cada um delas. Então, quer dizer, eu tenho os pontos de análise e tem as coordenadas. Portanto, se eu faço isso, eu estou varrendo todos os esforços que atuam em estrutura. Muito bem. E aí vem um sonho. E onde é que nasce o sonho? Se eu estou fazendo essa coisa, calculando com eixos, com 10 eixos, todos os métodos, é muito curioso que o cara fala assim, rapaz, eu tenho um meta agora, o Elsin não vale nada, que vale agora é o Everstress. Para com isso, cara. Todos têm de ser iguais. Todos aplicam a mesma teoria. Só não tem diferença de um para o outro, não. Qualquer que seja o mais novo ou o mais velho, todos têm de dar a mesma resposta. Não existe hipótese da diferente, não. Todos pegaram as mesmas equações do Burmester e estão usando elas. O que pode dar é diferença na quarta ou quinta casa decimal. Então não tem método. Velho. O pessoal fala, por exemplo, nós desenvolvemos o nosso lá na Strata, né, chama retrostrata. Mas é uma grande verdade. Meu cara fala assim, o Elsin não vale nada. O Elsin é igualzinho os mais novos de hoje. Por que não existem os de hoje? Porque o cara vai fazer um trem que está pronto. Ele não faz um novo, é porque já está pronto. Não é o Elsin que é velho, ou o Everstress que é velho, não. De 1980, foi lá que começou tudo. Mas são iguaizinhos. Muito bem, aí vem o sonho. Vai andar sozinho, Marcelinho? Aí vem o sonho. Vai? Cara, se você não ajudar esse que você botou aqui, não está andando, não. Cadê o Marcelinho? Está lá? Agora vai. E aí chegou o sonho da Strata. E nós, embora tenhamos, né, quatro FWD, nós fomos lá buscar um equipamento dinâmico, onde é que se mede as linhas de influências debaixo da roda de um caminhão andando. Aqui nós temos uma corrente que mede 15 metros, a cada 5 metros eu tenho um geofone, só que é um geofone só que a roda vai em cima dele, passa, e você tem o resultado excepcional. É uma linha de influência a cada segundo, uma a cada 5 metros, com a coleta de 400 pontos por segundo, com a definição perfeita. Vai, Marcelinho, ou não vai, estranho? Isso aqui, na realidade, esse equipamento nós compramos nessa crise danada, e é exatamente por acreditar na crise, nós fomos lá comprar esse caminhão, chama Curviâmetro, e nós pagamos nele 1,5 milhão de euros. Para poder aplicar aqui. Queria só que passasse um videozinho que o Marcelinho gravou para nós, mas não está. Eu não posso ir para frente não, né, Marcelinho? Eu queria mostrar para vocês trabalhando. Mas não acontece nada aqui. Vamos ver se vai lá. Agora vocês vão perguntar, pô, mas... O Curviâmetro, primeiro deflectógrafo dinâmico de pavimentos do Brasil.
Com eficácia comprovada pelo DENIT por meio das normas 170 e 171 PRO e avalizadas pelo IPR, o curviâmetro é essencialmente aderente ao trem tipo rodante no Brasil. A utilização rotineira do curviâmetro da Strata reduz em cerca de 40% os custos das despesas com manutenção de pavimento, calculando módulos de elasticidade das camadas constituintes de modo preciso e não destrutivo. Reparem bem, isso aqui parou aqui, ó. É o geofone, ó. Ele mede 1 metro antes da carga e 3 metros após a carga. Equipamento de alta performance, o curviâmetro opera cargas ajustáveis entre 8 e 13 toneladas a uma velocidade de 5 metros por segundo, 18 quilômetros por hora, por meio de 3 acelerômetros dispostos na correia 15 metros, intercalados a cada 5 metros, podendo gravar até 100 medições em um intervalo de 4 metros. Georreferenciado em tempo real, segundo em segundo, o curviâmetro cruza com acuidade submilimétrica as informações alpustadas com os parâmetros de movimento e imagens capturadas da pista, sincronizando tudo dinamicamente com os índices medidos, processados em 2 supercomputadores on-board. Conheça de perto a performance e as vantagens que toda a Europa e vários países da América Latina já descobriram e que somente a Strata Engenharia oferece a você. Valeu. Ô, gente, isso aí é um sonho, sabe por quê? Que a gente tem de viver de sonho, você tem de materializar seu sonho. A grande verdade mesmo é que para quem tem 4 FWD, comprar uma coisa dessa, como diz uma engenheira minha lá, a Natália, é um tiro no pé. Mas não é não. O FWD já é coisa do passado, igual a Viga Bank, irmão. Porque você anda 18 km por hora, mas eu vou mostrar para vocês os atuais andando a 100 km por hora. Então, um detalhezinho bacana nisso, que é o seguinte, ó. Repare, isso aqui ele tem, só para vocês terem noção, aqui está o geofone, 1 metro antes da carga. Como ele vai ficar parado aqui até que a correia chegue lá, ele vai medir 1 metro aqui e mais 3 metros aqui. Então, ele tem a linha de influência que eu vou fazer a retroanálise e que eu vou determinar os módulos. Muito bem. A diferença que começa a nascer aqui agora é esta. Ó. Ensaio com curviâmetro. Eu tenho um corpo em movimento retilíneo sobre o pneumático, tem um movimento angular. A energia total é igual à energia potencial, que é o peso, mais a energia cinética. O que significa isso? Aqui que tem o grande mistério. Quanto mais veloz a carga, quanto mais rápida a carga, menor é a deflexão. Uma carga estática, ela é maléfica, ela é forte. Mas se vocês pensarem, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, matematicamente é facílimo. Facílimo para quem é mais físico. Mas é facílimo. Quanto mais rápida a carga, menor é a deflexão. Significa que quando nós aplicamos a Viga Bank, o FWD, eu estou jogando dinheiro fora. Português claríssimo. E isso é fácil de mostrar para vocês. Na realidade, quando eu tenho energia total, eu tenho energia potencial e energia cinética. Quanto mais rápida a carga, menor é o peso. Com certeza. O cara pega um carro de Fórmula 1, ele acha que as abas todas lá é para dar estabilidade, não, é para segurar o carro no chão. É para segurar ele no chão. A grande verdade mesmo, porque é fácil você imaginar, um caminhão a 300 km por hora, um caminhão a 500 km por hora, ele não está encostando no chão, não. A carga dele é menos nociva. E essa história toda, você tem aqui uma matriz diferenciada. Ó. Você tem a matriz massa, a matriz amortecimento e você tem a matriz rígida. E aqui eu tenho a carga dinâmica. Quando a gente vai mais para frente um pouquinho, eita ferro. Aí, não, para frente, cara.
Aí, repare, isso aqui é um estudo que nós fizemos na Strata agora, recente. Se você pegar análise matemática do comportamento dinâmico de estrada sujeita à carga em movimento longitudinal. A equação do movimento é essa pelo Thompson, 1963. O que nós notamos aqui? Repare que eu posso ter um amortecimento leve ou um amortecimento pesado. É o que você falou, Gorinha mesmo. Isso aí vem da reologia. Quanto mais viscoso é o material, maior é o tempo de relaxamento que ele gasta de amortecimento. Então, quanto maior a temperatura ou o tempo de aplicação de carga, menor é o modo de elasticidade dele, que o inglês chama de stiffness modo com muita propriedade. Mas quanto mais rápido ele tiver, maior é o modo. As isotérmicas mestras das curvas de frequência, equivalência à frequência e temperatura, mostram que quanto mais rápida a carga, maior é o modo. Quanto menor a temperatura, maior é o modo. Facinho você fazer isso. Pega um corpo prova Marshall, amarra uma gominha nele, em volta dele, leva para dentro uma estufa a 40 graus, a gominha corta ele, parte ele no meio. Pega aquelas duas partes, você tirou, põe uma em cima da outra igualzinho, estava, e espera um mês. Tente fazer de novo, tente arrancar para você ver, solda de novo. Então, quer dizer, isso é que é reologia, numa forma simples, né? Então, quer dizer, na realidade, nós notamos duas coisas bacanas, reparem bem. É difícil vocês entenderem que é verdade isso, mas quanto mais rápida a carga, presta atenção, eu tenho aqui, é uma velocidade angular, a roda está rodando, então é velocidade angular, mas é facinho. Se eu tiver uma velocidade angular de 0,10 significa 26 km por hora, 0,25, 67, 0,40, 107, então eu vou botar 0,40 aqui, 0,40 dá 107 km por hora. Quanto mais rápida a carga, repare, quanto mais rápida a carga, mais profunda vai ser aqui em termos de medida. Mas repare só que se eu pegar aqui uma carga a 100 km por hora, eu tenho, grosso modo, 50% do valor de uma carga fixa. Eu tenho 40% do valor de uma carga do FWD. Isso é fácil de mostrar, mas se alguém quiser esse trabalho, tem prontinho, impresso. Vocês vão notar só o seguinte, agora, outro detalhe, né? A carga, e aí vem cá, companheiro Domena, porque na realidade, quando você fala em reologia, é assim, né? Quando você mostrou o ângulo de fase, é que não é bem aquilo, não. O ângulo de fase é o seguinte, existe uma diferença entre a aplicação da carga e a deformação. Ou seja, se eu eu pego uma caneta e enfio dentro de um balde de CAP, ok? Enfiei, tirei, ele fecha igual a água? Não, ele gasta um tempo. O CAP é um corpo provido de memória. A reologia é isso, existe uma defasagem entre a aplicação da carga e a recuperação. Então, quer dizer, quando você anda, por exemplo, isso aí experimentalmente é fácil, quanto mais rápida é a sua carga, repare só, quanto mais rápida é a sua carga, mais distante está do centro de aplicação de carga. Há muitos anos atrás, no até doutorado que eu fiz, eu medi que a deflexão está 4 centímetros após a aplicação da carga, depois que ela passou, para cada incremento de velocidade de 10 km por hora. Ou seja, se eu tiver um caminhão andando a 80 km por hora, a deflexão máxima está a 32 centímetros depois que a carga passou. E, teoricamente, isso aqui explicou que eu fiquei encabulado com esse troço. Essa equaçãozinha besta aqui, ó, que você integra ela, você verifica aqui que, por um tempo de amortecimento pesado, você tem que a sua deflexão máxima ocorre após a passagem da carga. Muito bem. Mais? Só para não acabar. E aí vem as reflexões. Alguém me perguntou assim, pô, mas como é que vai comparar isso com a Viga Benkelman? Ou como é que vai comparar Curvião com Viga Benkelman? Não tem ninguém preocupado com isso, não. Eu tenho de ter o valor da minha deflexão que causou. A teoria da elasticidade não sabe o que é Viga Benkelman, não. A teoria dela sabe o que é Curvião. Não, eu tenho que ter o valor que eu medi e que eu vou calcular. Quando você pega os métodos do próprio Dennett, né, vamos ver se tem alguma coisa a ver, né? Reflexões sobre os processos de medição de deflexão. Aí vocês têm que passar por aí. Método do Dennett, outra. PRO 159 e PRO 269. Pesquisa, todos dois. Outro dia eu vi no congresso do Dennett,
falando que foi desenvolvido na Copa. Foi não, todos os dois métodos, PRO 159 e o PRO 269, nasceram do HDM3, os dados de pesquisa do HDM3. O PRO 159 é do César Queiroz, que era um dos chefes aqui, ó, César Queiroz, que foi a pesquisa do Banco Mundial que deu origem ao HDM3 aqui em Brasília. Muito bem. O PRO 269 foi a pesquisa que Salomão fez com os mesmos dados e chegou a resultado distinto. Tudo bem, não vejo nada contra. Só que tem que, nesse troço todo, passa fazendo favor, grande parte dos equipamentos, das medidas, foram feitos com coisa chamada Dynaflex, que era praticamente como o FWD, duas rodinhas que impunham a carga, vibravam, criavam uma onda senoidal, e eu media com geofones igualzinho o FWD. Isso em 1987, 86, 87, 88, foi quando deu. Então, quer dizer, na realidade, é a mesma onda senoidal, que deu a mesma linha de influência e que foi medida por geofones. Esse equipamento ainda existe até hoje, está aqui a carga aplicada. A carga é aplicada nas duas rodinhas, eu tenho um sensor no meio, que é este aqui, e outros espalhados, que eu medi aquilo lá. Próximo. PRO 10. Muito bem. Deflexão com viga Bentham. Repare só o que está escrito aqui. 1954, a California Division of Highways usava já a viga Bentham, a qual foi muito simplificada, através da medida de deflexões, com cargas em movimento. Sobrecarga. A deflexão automática foi medida pelo equipamento conhecido como California Traveling Deflectometer, o qual foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa dele em 1960. Em 1970, 67 já tinha uma nova versão. Nunca usaram viga Bentham lá depois de 1960, não. E não usam hoje. Quer dizer, a grande verdade mesmo é que não tem ninguém preocupado se é a viga Bentham ou não. Eu quero saber o que é que a minha carga ocasionou e como é que eu analiso esta ocorrência. É isso que nós temos que fazer. Próximo. Está ele aí o novo. Esse é o novo, Traveling Deflectometer. É um animal de todo tamanho, mas usam bem. Bora. E teve o PRO 11. Esse aqui merece um pouquinho mais de reflexão, porque esse aqui nunca fez nenhum ensaio. Nunca fez nenhum ensaio. O que o PRO 11 tem é o seguinte, na realidade. Nós temos... É isso aí, obrigado. Ó, repare, nós temos uma deflexão antes do reforço e uma deflexão após reforço. Então, o Celestino Ruiz, na Argentina, e o La Salle Langumier chegaram à conclusão seguinte: quanto menor for a deflexão aqui, menor é a contribuição disso aqui. Uma equaçãozinha matemática, vai. A equaçãozinha matemática do Ruiz, a hora que ele integra para poder fazer a proporcionalidade, ele chega que a espessura é igual R, que é a constante, que os argentinos gostam de chamar R de Ruiz, dividido por 0,350, deflexão inicial, repare, que eu medi, sobre a deflexão em cima do reforço. Muito bem. Volta só uma para mim, por favor. Não, volta para mim. Ó, repare, a fórmula é esta aqui, o logaritmo dessa aqui, dividido pelo logaritmo dessa. Não tem nada de deflexão admissível. Não é hora de eu contar isso, não, mas não tem nada a ver. E essa deflexão aqui depende desse material. Bora? Repare só, para vocês terem uma noção do que depende. Ruiz fez os ensaios dele todo, qualquer trabalho do Ruiz você vai ver, ele chegou à conclusão que R variava de 9 a 49, consoante a mistura do reforço. Se você puser na fórmula do DENIT, ok? É só você pegar o K aqui, K é R dividido por 0,334, nós adotamos 40. Se você fizer essa conversão por Ruiz lá, varia de 21 a 113. E nós aplicamos 40. Acabou. Simples. Numa comodidade ímpar. Por que é cômodo isso? Porque, eu não tenho nada com isso que eu estou aplicando o método do órgão. O órgão não tem nada com isso, que não foi ele que fez, foi alguém que fez. E nós nos damos ao luxo de calcular uma espessura de reforço, dizendo que eu tenho 40 vezes o logaritmo da deflexão que eu medi, dividido por uma deflexão admissível, que é a função do número n, que não tem nada a ver com o material.
Se eu estou fazendo com asfalto A, B, C, D, se é preto, se é branco, se é grão, não interessa. Não interessa. É sempre a mesma espessura. Bora para frente. Roriz escreveu, o Roriz era um cara muito consciente. A redução da deflexão é atribuída somente à influência da camada de reforço, não se tendo em conta quaisquer outros fatores, tais como contribuição das demais camadas, estado de degradação, quer saber de nada. Hoje a gente calcula lá, a gente já vê que a camada de base aqui contribui com 70% da deflexão, quando devia contribuir quase com nada. Aqui ela contribui bastante e aqui ela já não contribui com nada, no mesmo trecho. Próximo. E agora vamos para o deflectógrafo. Se tem alguém que está com medo disto, é bom preparar o lombo. É preparar o lombo. Porque agora os caras estão medindo a 120 km por hora a deflexão. Porque os caminhões na Europa estão andando a 120 km por hora. Os nossos aqui andam também. Eu, quando pego aquela rodovia ali, eu vejo que os bichos são fortes, andam bem. Eles não andam de noite, não é só para não gastar pneu, não, porque de noite eles andam mesmo. Né? Bora lá? Repare, isso aqui é o Rolling Weight Deflectometer. Na realidade, já caiu de moda, esse já é velho, nem foi ainda para a praça, já está velho. E por que ele está velho? Porque ele mede através de sensores, e eu acho que o mundo vai acabar em laser. O mundo vai acabar em laser. Bora? Então aí, os novos, High Speed Deflectometer, HSD. Eu tenho uma zona de lasers aqui, está ele aqui, ok? Eles estão medindo a deflexão sobre a carga, mede aqui, mede aqui, mede aqui, mede aqui, mede aqui, mede aqui. Isso a 100 por hora. Próximo. Esse aqui nós tentamos comprar. Esses, quase todos são dinamarqueses ou noruegueses. Todos eles são lá dos nórdicos. Os meninos vivem de desenvolver esse troço. Nós fomos lá para comprar. Opa, volta para trás. Só um pouquinho. Nós fomos lá para comprar, Marcelinho com o Lucas foram lá para comprar esse troço aqui, e o cara foi de uma honestidade danada, isso aqui ainda é de alumínio. Ele falou, não é um equipamento próprio para o Brasil ainda não. Porque ainda tem a questão da temperatura, afeta o tamanho do alumínio e não pode afetar. O vendedor dizer isso. Agora, foi bom que ele disse também que custou 4,5 milhões de euros, nós não tínhamos dinheiro para comprar isso também não. Aí nós ficamos com o Curviam, que mede da mesma forma. Vamos lá, Marcelinho. Olha ele andando. Ele está medindo. Aí vocês vão perguntar para mim para poder terminar. Pô, e aí? Será que nós vamos ficar na briga bem, mano? Será que nós temos medo do futuro? Será que nós não temos coragem de ir para isso aí, não? Ou só tem um? Próximo, faz favor. E aquele já ficou velho. Ele já ficou velho, esse, o TSD, já ficou velho. Porque os caras agora desenvolveram um que ele vai comparar, não é a linha de influência assim, não. É a linha de influência assim, ó, transversal. Não é uma bacia de deformação? Pode ser uma bacia de deformação, tanto faz para lá como para cá. E os caras chegaram à conclusão maravilhosa, era que eles podiam comparar o perfil sem carga com o perfil sob carga. Isso aqui é tudo laser. Próximo. Vamos botar os lasers todos e vamos medir essa brincadeira. Aqui, ó, que tem maravilhoso, cara. Os caras estão medindo assim. Aí alguém vai falar assim, pô, mas espera aí, não tem nada a ver com a Vigabank, não tem nada... Oh, poxa, presta atenção, isso está no mundo inteiro. Nós é que estamos atrasados. Quando eu vi aqui a palestra do companheiro lá do Big Data, eu falei, pô, não é possível, nós não vamos fazer mais nada aqui para frente, não, senhor. Eu fiz uma experiência falei com o Elci ali, Elci está aí não, né? Tá. Falei com o Elci, se eu e ele pusermos no Waze, presta atenção, se eu e ele pusermos no Waze, daqui para Belo Horizonte, o Waze dá diferença para mim e para ele. Você sabe por quê, ô mesmo? Ele sabe a minha velocidade média, cara. Algo inacreditável, sabe tudo. O filho da mãe sabe não só as ruas do Tocantins, hotel numa cidade em Filinto Miller, lá no fim do Tocantins, sabe o nome da rua, hotel, sabe tudo. E nós brigando contra a modernidade. É isso que nós temos que fazer. Na realidade, né, isso aqui vai medir tudo.
vai dar a deflexão, repara que trem lindo, ó. Vai dar a linha de influência. E os caras são audaciosos, porque não estão amarrados no passado. Próximo. Olha lá o que eles vão medir, ó, o perfil carregado, o perfil não carregado. Vão comparar os dois, tem a deflexão. 100 km por hora. Próximo. E aí, não, vai, volta. É aquele mesmo. Este. Repare, está no mundo inteiro. Está na Alemanha, está na Austrália, está na África do Sul, está na Europa inteira. Aí o cara pergunta para mim, pô, esse equipamento já foi normatizado pelo IPR ou pelo DENIT? Me ajuda, cara. Me ajuda aí. Está bem que o curviâmetro foi normatizado pelo DENIT, tem dúvida nenhuma. Mas será que um cara faz um equipamento de 4,5 milhões de euros sem fazer as pesquisas necessárias? Será que ele desenvolve ao léu? Pô, fizeram estudo em toda a Europa, com todos os equipamentos, compararam tudo que existe, rapaz. Agora, nós vamos fazer aqui um estudo para poder avaliar. Quando eu trouxe o primeiro FWD para o Brasil, não teve nenhuma avaliação. Nenhuma avaliação. Para quê? Nós estamos usando ele aí hoje. Aí o cara pergunta se está normatizado, se tem medo de usar. Não, companheiro, a grande verdade mesmo é que um caminhão desse, quando for medir, ele vai dar uma deflexão metade da que vocês estão medindo hoje. Presta atenção. Se for para andar em estrada a 80, 100 km por hora, nós estamos jogando 40% de dinheiro fora. Não tem coré. Próximo. Muito bem, repare, isso aqui agora a coisa vai evoluir, né? O software de pavimento rodoviário se fundamenta na consideração apenas da parcela correspondente à energia potencial, só a potencial que entra nisso, né? Mas está mudando. Aí aquela lá, ó, o ideal é se considerar modelo matemático, considera a energia potencial e a energia cinética, traduzido por aqui, ó. Os modelos de elementos finitos que nós estamos usando lá agora, está na fase de teste, vocês vão cair de costa com o que o bicho faz. Modelo dinâmico, vai. Deixa eu ver se eu passo um só. Aperta para ver se funciona, Marcelinho. Ó, BR-352. Ó, repare isso aí andando aqui, ó. Com a aproximação e o afastamento da carga. Isso é o futuro, cara. Isso é o futuro, isso é indomável. Isso não tem como segurar, não. E se nós tentarmos segurar, vão passar por cima do nosso Brasil. Tem outro? Olha, repare lá. E tem mais, eu calculo as tensões horizontais, ou de tração, calculo as tensões verticais de compressão, calculo o bulbo de pressão, o que você quiser, você calcula nessa coisa. Para cada uma das rodas separadamente, a confluência das duas. Em suma, gente, quero agradecer vocês aí, fica o recado, não tenham medo da tecnologia, não. Ela está aí, ela vai passar por cima de nós. E nós temos que estar preparados para o futuro. Eu costumo brincar com a minha turma lá, e está aí Marcelinho, Bernard, que estão aqui presentes. Eu nasci na época errada. O que eu queria estar nascendo era agora. Porque, por enquanto, eu calculava uma linha de influência num dia. Pô, a minha turma pega 70 mil, faz uma análise populacional com uma precisão matemática. Pô, não tem erro. Eu errava. Entrava em 20 gráficos, tinha um diapasão logarítmico para poder interpolar os fatores de assentamento do Bambister. Fazia um diapasão logarítmico para interpolar, aquilo é interpolado. Hoje não, hoje a facilidade está aí. E acho que o que nós estamos vendo aqui, que o futuro é este. O futuro, nós não podemos ter medo dele, não. Nós temos de correr atrás dele. Em termos de tecnologia, eu disse para a minha turma nova lá, e eu posso dizer com muita propriedade, porque eu passei o rodo nos velhos, infelizmente passei o rodo nos velhos, então não tem nenhum velho lá mais. Porque o velho está pouco adequado para trabalhar com essa modernidade.
Quando eu vejo a meninada trabalhando com 3 computadores, falando 3 ou 4 línguas, entra em contato com as fulano, pô, eu fico invejoso. Eu fico invejoso. Aquele lindo. E a meninada é destemida, eles não tem medo de nada, rapaz. Esse trabalho aqui das tensões e deformações aqui que eu mostrei para ela, botei o Pedro. O Pedro, calcula assim para mim, pô, o filho da puta faz aqui num minuto. E tem mais prova para você, por A mais B. Quando você pega as equações de D, vai, nó que tem pavoroso. Porque pô, a gente acha que engenheiro é matemático, né? Tem nenhum engenheiro matemático. Ô, menos, se eu falar com você que eu tenho uma série de Fourier aqui, você quer para você? E uma integral de Laplace? Mas quando você fala com essa meninada nova, bem formada, quando fala assim, série de Fourier, tem orgasmos sucessivos. Adora aquilo. Então, fica a mensagem para vocês aí. Espero que essa nossa conversa tenha, esse monólogo, vamos dizer assim, né, tenha levantado a poeira de vocês. E estou aberto para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado a todos. Sim, muito obrigado, Paulo. Obrigado, um privilégio escutá-lo, uma alegria ouvi-lo. E a gente cresce muito. Eu falei ainda agora ali com o Wilson, falei, puxa, ele deve ter feito 18 anos ontem, né, com toda essa animação, com toda essa disposição e acreditando tanto, isso motiva, é muito, muito bom. Excelente. Bem, ele colocou à disposição dos senhores, se alguém deseja fazer alguma pergunta, esse é o momento. Pois não. Sim. Boa noite a todos. Emerson Cimoso, da Extratura Asfaltos. Parabéns pela aula, né, Paulo? Só fazer uma correlação, né, com o avanço da tecnologia. Você falou, então, que as mensurações estruturais podem chegar já na Europa a 130 km por hora, né? Em alguns levantamentos estruturais do pavimento. Puxando um pouco do conceito geológico do Superpave, a ASTO M320 ela foi embasada em velocidade de 90 km por hora, que dá em média 10 Hz por segundo, no que o próprio Wander estava apresentando no reômetro, né? Você vê que há possibilidade de correlacionar esses parâmetros do ligante com o que você já tem as prospecções de levantamento em pista, né? Para encaixar as duas teorias que são muito relevantes para a avaliação do ligante asfáltico e também, talvez até que surja uma avaliação de pesquisa conjunta, né, de quem estiver aplicando uma ASTO M320 com o que você já levanta em pista. Você vê que pode haver uma correlação a isso, até porque a própria M320 ela se estabeleceu com 10 Hz por segundo no reômetro, porque ela não conseguia também baixar muitas velocidades, mas ela também deixa, na sequência, uma questão do incremento do performance grade, do PG, para velocidades mais baixas ou aclives, né? Você vai aumentando a potência do teu ligante para chegar ao que você tem de trave. Do que o Wander falou, com o que você falou, você vê que pode ter uma correlação da velocidade, a mensuração da estrutura de pavimento a velocidades maiores com essa do Superpave? Uma pergunta. Companheiro, eu acho que isso é natural que tenha. Por que desses equipamentos? Porque o que interessa na tecnologia é você buscar uma proximidade com a realidade. Eu tenho que estar cada vez mais próximo da realidade. Eu comecei com ensaio de placa. Cansei de fazer ensaio de placa, eu mesmo. Cansei de fazer. Fiz na Bélgica, fiz na Holanda, fiz na França, fiz em Portugal. Cansei de fazer. Tem nada contra ele. Depois, veio o Almeida Pereira, inventou lá o primeiro deflectógrafo. Eu era mestrando dele, depois doutorando dele, né? Foi muito bom. Agora, o que acontece? Isso tudo está procurando a verdade. Eu saí do ensaio de placa, não foi à toa, não, porque tem um trem andando. Eu estou chegando a 80 km, o nosso faz a 20 km por hora, mas os caras já estão fazendo 80. Eu estou buscando a realidade. Mas quando você fala aí na reologia, a reologia é muito simples de explicar. A reologia, quer dizer, quando você estuda a ciência do fluxo da deformação da matéria, o material é viscoelástico e termosensível.
ok? Então, o que é o viscoelástico? Se você pegar, assim, quando você fala em módulo, você nunca pode falar em módulo de asfalto se dissociando de duas variáveis importantíssimas. Essas são irmãs siamesas, elas andam com ele. Eu só posso falar em módulo se eu tiver tempo de aplicação de carga e temperatura. Não existe módulo. Existe módulo do asfalto, desde que eu tenha associado o tempo de aplicação de carga e a temperatura. Vou dar um exemplo para você, que todo mundo conhece bem. Você pega uma rampa ascendente que tem deformações plásticas acentuadas. A descendente não tem. Foi feito no mesmo dia, o mesmo material, etc. Quem que atua ali na realidade? A temperatura é até a mesma nas duas. Quem que atua ali é o tempo de aplicação de carga. Quanto maior o tempo de aplicação de carga, mais você realça a componente viscosa, mais ele flui. Quanto mais rápida a carga, menos você realça a componente viscosa, mais elástico ele se torna, mais sólido ele se torna. O asfalto não é o que a gente vê, não. É o que ele é. Então, se ele estiver mais quente, ele é mais fluido. Se ele estiver mais frio, ele é mais rígido. Se ele estiver solicitado por um tempo de carga muito grande, ele flui. Se ele estiver solicitado por um tempo de carga ultrassônico, ele tem um módulo igual ao do concreto de cimento Portland. Entende? Agora, o que significa essa pesquisa, você querer, né? É um troço bacana, porque tem um princípio que chama princípio de equivalência frequência-temperatura. Frequência, tempo de aplicação de carga, é o inverso do período, ok? Quando você tem o tempo de aplicação de carga e você tem a frequência, a temperatura, você calcula o que se chama isotérmicas mestras. Não tem lindo, porque na realidade você tem o domínio da experimentação, mas você pode calcular para longe. E nesse cálculo que você faz, você tem para cada temperatura de referência toda a variação modular de onde é que você está, aonde é que você quer ir. Certo? E isso eu faço para qualquer temperatura, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20, eu faço para elas todas, chama isotérmica mesmo. E isso aí o cara descobriu, porque tem um princípio de equivalência frequência e temperatura, foi descoberto pela constante dos óleos, elétrica dos óleos. E entra até nessa equação, até a constante universal do gás perfeito. Então, tem lindo, cara. Isso é reologicamente falando. Então, quer dizer, o que você está querendo é o que está todo mundo procurando. Quando os caras foram para 90 km por hora, a velocidade média do nosso caminhão é 90 km por hora. Pode escrever isso. Ele não anda na BR-163 e 153, porque é um comboio. Ali é um trem-minhão. O que é um trem-minhão? Trem para mineiro, um punhado de vagão junto. É um vagão junto. Eu, quando pego a BR-163, subindo para Bonito, para aquelas cidades que fugiram o nome aqui agora, não adianta você cruzar ninguém, não. Cara, entra no comboio e vai quitinho, porque é 1000 descendo e 1000 subindo. Então, o tempo de aplicação de carga é elevado, a temperatura é elevada. E o nosso asfalto lá, se não tiver um polímero ou não for para o concreto rígido, nada aguenta. Mas essa pesquisa é maravilhosa. Eu acho que tem de ter, e você pode estar certo com os caras do Superpave, que não é Superpave, não, aquele é o programa SHARP, Strategic Highway Research Program, foi quem desenvolveu aquilo. E dessa pesquisa de só negro que participou o mundo inteiro, eu, quando era diretor do IPF, consegui botar o Brasil lá dentro. Depois que eu saí do BR, eles esqueceram do Brasil. Mas tudo bem. Agora, eu acho que é fenomenal essa avaliação. Tem que ter. Uma engenheirinha minha perguntou outro dia para mim, por que eles não fazem, quando tem rampa ascendente, um asfalto diferente do rampa descendente? Foi, moça, você matou a charada. Assim tem que ser um projeto. Muitíssimo. Ok, muito obrigado, Paulo. Privilégio ouvi-lo. Obrigado por estar conosco, compartilhar esse tempo, esse período, o seu conhecimento, a sua expertise, a sua experiência, a sua alegria de viver, a sua vida, enfim. Muito obrigado. Privilégio escutá-lo.